Trecho da Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 até 6. Vamos fazer responsivamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem, e todos os homens e mulheres, moços e moças, e todas as crianças, vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Aleluia. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor para adorá-lo, engrandecer o seu nome, dizer o quanto esse Deus maravilhoso é importante para as nossas vidas. E eu te convido agora, de uma forma muito especial, com muita alegria, a adorar ao Senhor. Realmente fazer sair do seu coração esse Deus maravilhoso, a adoração que Ele merece. Senhor, oh, oh, te adoramos, ó Senhor, oh, oh, te adoramos, ó Senhor, oh, oh, te adoramos, ó Senhor, pelos dias passados, teu cuidado de Pai, como nos tens guardado, ao Senhor adorai. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Pelos dias presentes, tua presença de amor, tu és Deus paciente, te adoramos, Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. Pelos dias futuros e a certeza da fé, nos sentimos seguros, mesmo contra a maré. Oh, oh, te adoramos, ó Senhor. 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 Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da
sincero. Adore ao Senhor. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, És o meu Rei, a teus pés prostrado, ó estou. Deus, Eu quero te servir como eu sou, como adorador. Tu és o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado, estou. ó Deus, Eu quero te servir como eu sou, como adorador. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Vamos dividir as vozes, um coral bem bonito. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir eu sou, como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir eu sou, como adorador. A presença do Senhor em nossas vidas nos transforma, nos faz sermos pessoas diferentes. Não porque nós merecemos, mas que o poder de Deus, quando atua em nossas vidas, nos transforma. Talvez você esteja aqui hoje, diante da presença do Senhor, buscando algo dele. Que nesse momento o seu coração se coloque de uma forma muito verdadeira, se entregando a Ele. E o Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, pois me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as
nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, porque queremos ser diferente, queremos ser transformados pelo Senhor. Que o Teu poder, o Teu Espírito Santo ministre na vida da Tua igreja, na minha vida, Pai, para que possamos realmente, Pai, estar cheio da Sua presença, nos entregando, nos oferecendo de uma forma verdadeira ao Senhor, Pai, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, que ministra em nós, ó Pai, e que realmente o Teu rio de água viva, ó Pai, transforme cada vida aqui, a cada momento, ó Pai. Deixa o Teu rio passar sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deixa o Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração, o culto que nós queremos Te prestar, que ele seja agradável ao Teu coração. Abençoa-nos a todos que aqui estamos, aqueles que todos os momentos estão acompanhando, e que nestes momentos de adoração nós possamos ter o nosso coração cheio da Tua graça, do Teu amor, e a nossa vida toda, todos os dias, seja acompanhada pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode ser.
Meus amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados, sois bem-vindos à casa de Deus. Amados ilustres visitantes, também aqueles que nos visitam pela primeira vez. Aliás, gostaríamos de conhecer quem está aqui pela primeira vez. Onde você estiver, fique em pé para nós podermos brindar a sua presença. Tem gente ali no meio, tem gente lá atrás. Os diáconos, por favor, cheguem até eles para dar a nossa lembrancinha. Lá no fundo também tem gente. Por favor, vamos abraçar os nossos ilustres visitantes primeira vez. Você que nos acompanha pela internet, esteja integrado a nós. Nesse dia muito especial, a quem queremos homenagear os nossos queridos pais. Vocês são bênção na nossa vida, nós parabenizamos a vocês e desejamos que o Pai do Céu possa derramar profusas bênçãos sobre o coração de todos vocês. Meus irmãos, nós realizamos ainda no finalzinho de março deste ano, Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos, e que trouxe como resultado a eleição de diversos irmãos. No dia 1º de julho, no aniversário da igreja, nós pudemos promover a ordenação e investidura de irmãos que passaram por aquela assembleia, mas 2 deles não estavam presentes. O nosso irmão diácono, eleito diácono Felipe Gonçalves, que estava acompanhando a família em função do passamento do seu querido avô em São Paulo, e também o presbítero eleito Paulo de Tarso de Lara Pires, que estava nos Estados Unidos ministrando aulas na Universidade de Berkeley. Então, não nos coincidimos aí no mês de julho, eu com muitas viagens, eles também com outros programas, e hoje, aprove a Deus dar-nos esta oportunidade de promover a ordenação e investidura de ambos. Quero que eles cheguem aqui na frente, os dois, para o ato que teremos agora. Que bom que a gente fica de frente para a igreja assim, não vamos dar as costas para eles. Felipe, ainda bem jovem, muito atuante na nossa mocidade, e já com as lides próprias do diaconato, assim aprove a Assembleia indicá-lo, elegê-lo para assumir este oficialato. Está no DNA da família, o pai é presbítero, o filho vai sendo diácono, e Deus tem tantas coisas para a vida dele, desde já na sua vida ainda acadêmica. Paulo de Lara, filho do presbítero José Luiz, da dona Célia, presidente da SAF, dispensa maiores apresentações, casado com a Luciana, 2 filhos. O Felipe está solteiro ainda, mas está à disposição, viu, gente? Qualquer coisa, fala comigo que eu dou todas as dicas, né? Deus é maravilhoso. Não tem deixado faltar na sua casa aqueles que vão conduzir, que vão liderar. Desde a saída do Egito, quando Moisés recebe uma sugestão do seu sogro, que lhe disse: você escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, que aborreçam a avareza, e coloca-os na linha de frente. Nós temos sido aquinhoados com a virtude e a bênção de que não nos tem faltado gente deste quilate, que tem capacidade que vem do alto céu. É Deus quem capacita, o diácono, o presbítero, o pastor, o líder da sociedade interna, o líder do ministério, quem lida com música, quem lida com socorro na igreja. Capacidade vem de Deus. Aliás, nós já temos dito isso tantas vezes. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. E se Ele chama, Ele dá graça e condições. Mas estes têm que ter o temor do Senhor no coração. E eu sei que vocês temem a Deus, e que a partir desse temor do Senhor vocês respeitam os filhos de Deus e estão aqui para servir a igreja. E evidentemente, o valor maior da vida deles não está no vil mental, numa avareza que não se revela apenas no desejo de possuir bens, mas muitas vezes exacerbar desejos impróprios. O coração deles é humilde na presença de Deus. E por isso Deus os tem constituído nesse ministério. Gostaria agora, vocês fiquem aqui de frente para mim, mesmo dando as costas para a igreja, que você, igreja, por favor, coloque-se em pé nesse momento solene. Compre a mim, nesse momento, indagar de vocês, se vocês, diante de Deus e dessas testemunhas, ratificam que creem no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sim? Ratificam que têm a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas, sim? Vocês também recebem as Escrituras Sagradas como palavra de Deus, reafirmam isto, sim?
Vocês, diante de Deus e dessas testemunhas, aceitam a exposição de fé constante dos nossos símbolos de fé, quais sejam a confissão de fé de Westminster, seus catecismos maior e menor, como fiel exposição das Sagradas Escrituras, sim? Vocês também, diante de Deus e dessas testemunhas, assumem todo o legado constitucional da nossa igreja, seus regimentos, estatutos, enquanto tais documentos forem fiéis à palavra de Deus, sim? Se submetem também nesse momento, com o ofício que recebe, a conduzir este rebanho nos seus devidos ofícios, quer do diaconato, quer do presbiterato, conduzindo o rebanho do Senhor, sim? E eu quero indagar agora da igreja, se acolhem estes vossos irmãos, quer como diácono, quer como presbítero, e estarão à disposição deles, para orar por eles, para também serem orientados por eles quando necessário. Se assim vocês assumem, por favor, levantem uma de suas mãos. Olhem para essas mãos, recebam estas mãos como o carinho e a dedicação da igreja para convosco. Quero convidar nesse instante todos os pastores e presbíteros aqui presentes, não só da nossa igreja, mas de toda a igreja presbiteriana do Brasil. Vejo muitos visitantes aqui. Serão muito bem-vindos para esta oração de posse e ordenação dos nossos oficiais. Enquanto vocês vão ajoelhar-se aqui no meio, nós vamos impor as mãos sobre vocês. Reverendo Oswaldo Rack, eu queria que o irmão orasse, nosso muito digno pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, que vai fazer esta oração de ordenação sobre os nossos queridos irmãos. Ó Deus amado, graças te damos pela bênção da vida e porque tu nos chamas para o teu trabalho, para dar continuidade à missão que recebemos do Senhor Jesus Cristo. E te louvamos porque tu tens convocado esses homens, esses jovens, para estar aqui conosco na caminhada cristã, na liderança da tua igreja. Abençoa-os, ó Senhor, junto de suas famílias, aqui na comunhão com os irmãos, para que tenham em ti, Senhor, um modelo de fé, de exemplo e de consagração, e que fique olhando para Jesus sempre, que é o autor e consumador da nossa fé. Guarda-os assim, ó Senhor, no teu santo amor, na caminhada que eles têm nesse instante, ao receberem oficialato na igreja, ao receberem essa responsabilidade. Assim abençoa-os, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, quero ficar em pé. Queridos irmãos, a mim cabe declará-los nesse instante devidamente ordenados e investidos dos seus cargos e conceder-lhes a dessa de comunhão nesse ministério qual integrais nesta hora. Deus muito vos abençoe. Amém. Deus abençoe. A igreja pode assentar-se enquanto os irmãos cumprimentam aqui os ordenados, investidos. Presbítero Paulo Henrique, por favor, quer assumir o seu posto lá em cima para prestar a homenagem da escola dominical neste dia aos nossos queridos pais. Bem, meus queridos, bom dia, graça e paz. Eu vou pedir, como de costume, que todos os pais biológicos, os pais de coração, que fiquem em pé, para a gente fazer, em nome da Escola Bíblica Dominical, fazer uma pequena homenagem simples, mas muito profunda. Eu vou começar, meus queridos, lendo um texto.
pai de verdade mesmo, sabe que ser pai não é simplesmente recolher o fruto de um momento de prazer, mas sim perceber o quanto pode ainda estar verde e ajudá-lo a amadurecer. Pai de verdade mesmo não só ergue o filho do chão quando ele cai, mas também o faz perceber que a cada queda é possível levantar. Ele não é simplesmente quem atende a caprichos, ele sabe perceber quando existe verdadeira necessidade nos pedidos. Pai de verdade mesmo não é aquele que providencia as melhores escolas, mas o que ensina o quanto é necessário o conhecimento. Ele não orienta com base nas próprias experiências, mas demonstra que em cada experiência existe uma lição a ser aprendida. Pai de verdade mesmo não coloca modelos de conduta, mas aponta aqueles cujas condutas não devem ser seguidas. Ele não sonha com determinada profissão para o filho, mas deseja grande e verdadeiro sucesso com sua real vocação. Ele não quer que o filho tenha tudo que ele não teve, mas que tenha tudo aquilo que merece realmente desejar. Pai de verdade mesmo não está ali só para colocar a mão no bolso, para pagar as despesas. Ele coloca a mão na consciência e percebe até que ponto será alimentado um espírito de dependência. Ele não é um condutor de destinos, mas sim o farol que aponta para um caminho de honestidade e de bem. Pai de verdade mesmo não diz, faça isso ou faça aquilo, mas sim, tente fazer o melhor de acordo com o que você já sabe. Ele não acusa os erros, não acusa de erros e nem sempre aplaude os acertos, mas pergunta se houve percepção dos caminhos que levaram o filho a esses fins. Pai de verdade mesmo é um amigo, é o amigo sempre presente, atento e amoroso, com a alma de joelhos, pedindo a Deus que oriente na hora de dar conselhos. Meus queridos, é um momento bacana, um momento importante, mas para que nós possamos fazer uma reflexão, se realmente nós somos filhos ou pais agindo conforme a vontade de Deus. Eu posso citar, eu até fiz um levantamento dos pais que a nossa Bíblia conta, narra, exemplos vários de Abrão, de Jacó, de Josué, que inúmeras histórias que todos vocês conhecem, ou por mentiras, ou por preferências indevidas, mas enfim, muitas histórias. Mas eu decidi me referir a uma parábola do filho pródigo, do pai do filho pródigo. Esse filho que o abandonou, que o desprezou, que quis todas as suas posses, mesmo antes do seu falecimento. E, no entanto, ele retornou e o seu pai o acolheu com amor, com desvelo, com toda a conduta que todo pai deve ser. Então, eu queria, nesse final, nessa pequena homenagem, dizer para vocês que é um momento de reflexão. É um momento que me toma também de grande emoção, porque eu sou pai e pai de coração. Difícil eu estar aqui, mas muito, muito importante. Só queria dizer que como pais, procuremos imitar o pai do filho pródigo, como eu citei agora. Ou seja, imitar o próprio Deus. Que sempre estejamos de braços abertos para acolher nossos filhos e ampará-los em seus momentos de necessidade, de vergonha, de dor e até mesmo de desvio. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos pais segundo o seu coração. Feliz Dia dos Pais e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Dos pais para as mães, sejam elas que geraram do nosso coração, a nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, está fazendo 100 anos. E desde o final de semana e prolongando-se para hoje, nova semana, estamos comemorando. Eu quero convidar para subir aqui a plataforma duas ilustres irmãs, a presidente da nossa SAF, Dona Célia de Lara Pires, e também a presidente da Confederação Nacional, Dona Ana Maria Prado. Quero que a Ana Maria venha aqui fazer-nos uma saudação à igreja, na sua querida visita à SAF 100. E logo a seguir, nós vamos prestar a nossa homenagem da igreja local e também do presbitério de Curitiba. Aliás, eu vou fazer invertido. Eu vou fazer da igreja e o reverendo Wesley fazer do presbitério.
Dona Célia, por favor, receba em nome de todas as suas companheiras esta placa, cujos dizeres são: a Igreja Presbiteriana de Curitiba parabeniza a Sociedade Auxiliadora Feminina pelo seu centenário, com gratidão ao Senhor. Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7,12, a nossa assinatura desta data muito especial. Receba com muito carinho a nossa gratidão ao trabalho tão prestimoso que vocês realizam. E agora é a vez do presbitério de Curitiba, que também homenageia a SAF centenária. É uma honra, privilégio, poder passar às suas mãos esse diploma e dizer que eu me associo do mais fundo do meu coração a esta festividade, porque a SAF está no meu DNA. A minha mãe foi presidente 2 vezes desta SAF, na década de 1960. E a querida irmã Célia, por mais de 20 anos, tem sido a presidente que conduz os trabalhos da SAF. E o presbitério que jurisdiciona a nossa igreja também se sente honrado em homenagear as irmãs através da sua pessoa. Então, o presbitério de Curitiba, da Igreja Presbiteriana do Brasil, por suas autoridades constituídas, outorga o presente diploma à Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana de Curitiba, em sinal de grande júbilo e ações de graças a Deus pela comemoração do centenário de organização desta sociedade, com merecidas congratulações pelas notáveis personalidades e realizações nos 100 anos de sua história. Parabéns. Muito obrigada. Quer falar? Quer falar primeiro? Não. Não? Então a Ana fala. Ana fala. Graça e paz aos queridos da parte do Senhor Jesus. Uma alegria, enfim, de estar aqui. Nós queremos saudá-los com muito carinho em nome de todas as mulheres presbiterianas que fazem parte da SAF nesse imenso país. Queremos deixar um abraço carinhoso. Já deixamos ontem as nossas queridas irmãs que fazem 100 anos na SAF Curitiba, a SAF Mãe. Queremos desejar a todas elas que o Senhor continue conduzindo-as com muito amor, muita misericórdia, muita graça. Mas nós queremos também agradecer a essa igreja a deferência, o carinho que os irmãos têm pelas suas auxiliadoras. E dizer às queridas irmãs que nunca desistam de servir a Jesus em sua igreja, como as mulheres que viveram no tempo de Jesus, nos demais tempos, servindo ao Senhor e à sua causa. Nunca desistam dos seus sonhos de ser servas e discípulas do Senhor Jesus. Agradecer ao reverendo Juarez Marcondes, ao seu conselho, ao presbitério, ao sínodo de Curitiba, tudo o que fazem pelas mulheres dessa região. Onde a cada igreja nós temos mais da metade de mulheres. E dizer também às mulheres que não são ainda sócias da SAF. Esse é o lugar da mulher presbiteriana em nossa igreja. Exercer todos os ministérios que vocês sonham em suas vidas, a serviço do Senhor. SAF é uma sociedade de auxiliadoras presbiterianas. E que Deus continue a abençoá-las ricamente, abençoando as mulheres. Deus também estará abençoando aos pais, aos filhos, aos netos, aos bisnetos, tataranetos, sobrinhos, que elas são as auxiliadoras também de suas famílias. Muito obrigada e um abraço carinhoso de toda a Nacional das SAFs. Queridos irmãos, este diploma, este não é meu. Então, eu queria que todas as irmãs da SAF levantassem agora para ficarem conhecidas, né? Levantem, por favor, todas as sócias da SAF, que merecem uma salva de palmas, porque é uma equipe.
Nós não trabalhamos sozinhas. Então, esse diploma, essa placa não é minha, é nossa. Deus abençoe. Obrigada, pastor, pela deferência. Obrigada ao presbitério. Obrigada, porque nós sempre temos aqui o púlpito. O Senhor nunca nos nega e nós sabemos que isso é muito importante. Muito obrigada. Ato contínuo do nosso culto, no seu boletim está escrito o texto do Salmo de número 68, versos 4 a 6. Quero convidá-lo à leitura conjunta comigo. Não te deixarei, diz o texto da nossa liturgia. Compartilhe o seu boletim, leiamos. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra. Nós estamos vivendo um tempo interessante. A Bíblia diz, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Se de um lado nós estamos felizes pelo Dia dos Pais, pela festa da SAF de 100 anos, por outro lado, nosso coração se entristece, temos perdido irmãos. No boletim você tem família do seu Orlando, pastor Pavilec, que partiram, e temos também uma família muito querida, o André, a Ana Luísa, a Júlia, Bruno, que estão de partida para São Paulo também. A Bíblia nos fala sobre esses momentos, esses eventos de transição. Paulo escreve aos Romanos falando de Febe, que era uma mulher que servia a igreja de Cencreia e que estava recomendando a comunidade de Roma. Nós queremos convidar o casal, a família, para virem à frente. Nós vamos orar com eles. Enquanto isso, nós oramos silenciosamente e sejamos edificados e inspirados pelo coral. Eterno
convidá-la a colocar-se em pé, estender uma de suas mãos. André e Ana Luísa, casal bastante envolvido com o trabalho do departamento infantil. As fotos da colônia de férias, todas são feitas por ele. Ana Luísa é uma das nossas atletas aqui, corredora da igreja. Nós estamos perdendo pessoal para São Paulo, mas não estamos perdendo o amor. Eles estão indo, mas continuam morando no nosso coração, toda a família. Então, erga uma de suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te agradecer, ó Deus, porque em Cristo Jesus o Senhor nos dá irmãos, pais, mães, família. O Senhor nos cerca, Senhor, com pessoas queridas e especiais que abençoam as nossas vidas, que nutrem o nosso coração de fé, esperança e amor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas famílias do seu Orlando, do pastor Pavilec, e te suplicarmos o conforto sobre essas famílias que estão enlutadas, ó Pai, doridas pela passagem, pela partida dos seus entes. Também queremos, ó Deus, abençoar nessa hora, ó Pai, a vida deste lar, deste casal, Ana Luísa, o André, a Júlia, o Bruno. Deus, que o Senhor esteja com eles do jeito que esteve com eles entre nós, ó Pai. Nosso desejo, abençoa, abre portas, dirige os passos, ó Deus. Coloque ao redor deles uma igreja calorosa, amorosa, pessoas que estarão abençoando a vida deles, crescendo-os, ó Deus, acrescentando em todas as coisas. A nossa oração, obrigado por tudo, e a nossa confissão de dependentes da graça do Senhor por sermos pecadores, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu só fiquei feliz que o André me falou que ele vai morar em Alphaville e as crianças vão estudar no Mackenzie Tamboré. Então, por isso que eu estou liberando eles, que aí não tem problema. Meus irmãos, o texto de João 15, 1-5, nos dá conta da história que Jesus conta para ilustrar acerca da produção de frutos. O Pai é o agricultor, Cristo a videira verdadeira, nós somos ramos e precisamos permanecer em Cristo para produzir muito fruto. Queremos nesse momento entregar a Deus resultados que pudemos obter dos nossos ganhos para consagrar na causa, para investir no reino, em missões, em ação social, em difusão da palavra de Deus. E os diáconos vão proceder ao recolhimento das ofertas, enquanto eu peço que o coral jovem já cante o seu terceiro hino. Vamos dar uma corridinha aqui na liturgia, vamos consagrar a Deus as nossas ofertas, nossos dízimos e compromissos nessa hora. Ouve o clamor dos teus filhos.
As crianças para virem à frente, elas vão para o culto infantil. Eu queria apresentar duas crianças muito especialmente aqui, o Mateus e o Pietro, os filhos do pregador e da Sara. Eles vão lá para o culto infantil, estão ali com a mamãe, né? Diretamente da Itália. Aliás, eles nasceram na Itália, foram para nascer lá, né? Então são ítalo-brasileiros, né? Vovô e vovó. Estão aqui babando esses dias, né, Roberto? E eu já na sequência vou apresentar o pregador e a sua esposa. Vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar a Ti o que levantamos aqui como dedicação, mas não sem antes dedicar o coração. Somos Teus, integralmente Teus, Senhor. Usa o que disponibilizamos aqui, multiplica para atendimento da Tua causa conforme a Tua vontade. Abençoa os infantes que vão receber a palavra de Deus, o ensino das Escrituras. Como de resto nós aqui, haveremos de ser edificados pelo partilhar da palavra que teremos nesta hora. Fala aos nossos corações, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as crianças podem sair. Eu queria apresentar para vocês o René Breuel, querido irmão e amigo, parceiro de missões. A nossa igreja hoje tem 55 missionários, mais de 30 famílias missionárias. E uma dessas famílias é o casal René e Sara. Sara, vem aqui em cima que depois o pessoal não vai te ver. Sara é filha de Vânia e de Roberto, presidente da nossa associação comunitária. Gente querida que nós ganhamos recentemente da nossa igreja, mas já estão a todo vapor. René, vem cá do lado da esposa. Vem cá, fica aqui pertinho. E esse casal que se conheceu em meio aos estudos universitários e assumiu como forma de vida missão. Estão trabalhando na Itália, em Roma, lugar de muita dificuldade para esparzir o Evangelho de Jesus, e já plantaram uma igreja lá, e nós ficamos muito felizes com o trabalho que vocês fazem. A ligação eclesial deles é com a Igreja Batista do Morumbi, a quem eu tenho muita gratidão desde o tempo do seu início com o Ari Veloso, que influenciou muito meu ministério desde o tempo do seminário, e eu tenho gratas lembranças disso. Deus já chamou o Ari para a glória. Depois de dar um novo coração para ele, né? Ele teve problema cardíaco, foi fazer a cirurgia de coração lá nos Estados Unidos, porque ele era um palmeirense roxo, estava com medo de botarem um coração de corintiano aqui no Brasil. Ele foi para lá, mas mesmo assim, depois o coração não aguentou mais e Deus o chamou à sua glória, mas deixou muitos frutos, entre eles vocês, que estão militando conosco nesta causa. Então, com muita alegria, nós recebemos ao casal, a sua família e ao René, que vai ser o pregador nesta manhã. Deus muito abençoe. Sim, uma alegria tão grande para a gente estar aqui de volta com vocês hoje. Como o pastor Juarez falou, eu sou o René, ele é a Sara, e a gente é missionários da igreja em Roma, na Itália. A gente se mudou para lá em 2010, 4 anos atrás.
Eu para trabalhar na fundação de uma nova igreja em Roma e a Sara para trabalhar com a evangelização de estudantes universitários. Mas antes que a gente conte um pouco do que aconteceu, mostre uma foto ou outra, a gente quer que os italianos mesmos contassem para vocês, passassem um gostinho do que tem acontecido lá. Então eu queria, por favor, pedir o vídeo que pudesse entrar. Volevo dirvi un grazie enorme, enorme, enorme. Posso assicurarvi che state investendo per un'opera meravigliosa che il Signore sta facendo a Roma. Veramente un'opera reale, vera e c'è tanto dell'opera di Dio. Siamo veramente grati perché stiamo vedendo nuove anime venire a Cristo e vi ringraziamo perché siete partner con noi in quest'opera. Abbiamo conosciuto Gesù e dopo un anno abbiamo fatto il battesimo, io e mio marito, e siamo felicissimi, parliamo a tutti del Signore e grazie per quello che state facendo. Well, we want to say a big thank you to all of the supporters and all the partners for this that are involved in this church plant. This is one of the most exciting church plants my wife and I have seen in 23 years in Europe. So your partnership is key in this, and I think you can be proud of what the Lord is doing, proud of Jesus. And proud of the work that you're doing, and I believe that there is some sort of revival, particularly among students here in Rome, and it's the first time we've seen anything like that. And so sono nata in un paese dove c'era la dittatura comunista, dove parlare di Dio era illegale e sono cresciuta con un Dio sconosciuto, oppure un Dio creato un po' da me, no? Quando ho conosciuto Sara e René alla chiesa di San Lorenzo, ho conosciuto prima degli amici che poi sono diventati la mia famiglia, tramite i quali ho imparato a leggere la parola di Dio, a comprenderla e anche accettare Gesù nella mia vita ed è stato bellissimo, è una chiesa meravigliosa, una famiglia e la mia vita è cambiata e ringrazio Dio fortemente di aver messo queste persone nel mio percorso. Grazie. Grazie. Grazie mille a tutti quanti voi. Grazie. Grazie. Dio vi benedica. Essa empolgada é minha irmã lá no fundo. Bom dia a todos. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O principal que a gente veio falar aqui com vocês essa manhã é grazie. Vocês escutaram tanto nesse vídeo, grazie, 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 que é obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês como igreja, obrigada a Sandra, a Toshi, que oram todas as manhãs pela gente. Obrigada por outras pessoas nessa igreja que oram pela gente. A Cristina, que mensalmente manda motivos de oração. O reverendo Jorei, sempre carinhoso, encorajador. Jordão, muito obrigada por todo o carinho, o sustento, as orações que essa igreja tem demonstrado com a gente. A gente queria aqui compartilhar muito rapidamente algumas coisas que têm acontecido em Roma. Antes de contar, a gente só queria falar um pouco do contexto de missão na Europa. A Europa tem sido identificado como o continente pródigo, ou um lugar que talvez já escutou as boas novas do Evangelho, boas novas, mas que muitas vezes não é recebido nem como boas e muito menos como nova ou como novidade, porque, de certa forma, já escutou, mas também rejeitou. A igreja na Itália, a igreja evangélica na Itália, é uma igreja muito pequena. Tem mais ou menos 0,6% da população italiana faz parte da igreja evangélica, 0,6%. Então, o desafio é grande. Mas a gente veio aqui para falar para vocês que, com esse desafio, Deus é vivo. E Ele é vivo não só aqui em Curitiba, mas é vivo também em Roma. E Ele está atuando de forma que a gente está profundamente grato que tenha acontecido.
Qual que era o nosso sonho? O nosso sonho é que, nesse contexto desafiador, era levar o Evangelho de forma fresca, deixar pessoas que estão genuinamente buscando Jesus, encontrarem Jesus na palavra e decidirem a seguir isso, a seguir Jesus. Através do início de uma igreja, é esse o sonho do René, de começar uma igreja ali, e eu trabalhando com evangelismo de estudantes universitários, esse grupo tão estratégico, na cidade de Roma, que tem um efeito multiplicador na Itália, Roma na Itália. Esse era o nosso sonho. E o trabalho da Sara até aqui tem sido com uma organização chamada GBU, que é o equivalente da ABU aqui no Brasil, Aliança Bíblica Universitária, que trabalha nas universidades. Roma tem a maior universidade da Europa, são 150 mil alunos, é a terceira maior do mundo, muito grande. E o trabalho dela foi pegar um grupinho de estudantes cristãos que existia ali e expandi-lo para 6 grupos, se encontrando no campus, nas principais universidades de Roma, grupos de estudo bíblico com o intento de convidar amigos não cristãos a estudar a Bíblia pela primeira vez. E Deus tem abençoado esse esforço, a gente tem sido muito contente com isso. Nesse período, seja nesses grupos nas universidades, seja com a igreja, no total 31 pessoas, a maior parte deles italianos, entregaram as vidas deles a Jesus. O que é muito especial, cada rosto, cada pessoa é uma história, um amigo, é uma pessoa especial, né? E isso foi um encorajamento também para outras cidades na Itália, que começaram também a usar a mesma estratégia, os mesmos esforços, e estão começando a ver algumas conversões lá também. E a Sara pôde falar disso também recentemente numa conferência chamada Urbana. É a maior do mundo, na verdade. Tinham 16 mil estudantes americanos lá. Eles foram muito encorajados e desafiados a pensar no próprio contexto, no próprio campus universitário. Está aqui a foto do trabalho na universidade, e a pensar como eles podem levar o Evangelho aos amigos deles também. Esse é um pouquinho do meu trabalho. E o sonho do René, desde que eu conheci ele queria começar uma igreja. E pastorear uma igreja, e uma igreja que fosse relevante para uma cidade, para um país. E com esse sonho a gente partiu 4 anos atrás, e Deus tem sido muito bom. 2 anos e meio atrás, quando a gente foi, era eu e o René e o recém-nascido. 4 anos atrás, essa igreja orou quando o Pietro tinha 2 meses, e a gente mudou para Roma. E chegando lá, a gente queria formar um time italiano. E aos poucos foram pessoas que foram comprando a visão dessa igreja, e 1 ano e meio depois que a gente está lá, a gente começou uma igreja no bairro universitário mesmo, e no começo a gente era cerca de 25, 30 pessoas no começo dessa igreja, um time que a gente já era muito grato. E depois de 1 ano, essa igreja foi se expandindo, pessoas foram conhecendo Jesus, convidando os amigos dele, e 1 ano depois a gente se transferiu para um clube de jazz que a gente aluga domingo de manhã, e ali a gente era, para a graça de Deus, 40, 50 pessoas, de 1 ano depois. E nesse último ano, agora que mais pessoas, como contaram no vídeo, foram conhecendo Jesus, e foi virando contagioso esse efeito, e convidando pessoas para conhecer ali Deus. Quando a gente voltar em setembro, a gente agora vai para um terceiro lugar. Esse clube de jazz ficou um pouquinho pequeno, então a gente está se transferindo para um terceiro lugar, e pela graça de Deus, hoje a igreja tem mais ou menos 80 pessoas. E a gente é muito, muito, muito grato por cada rosto. A gente tem uma foto, acho que é o próximo slide. Cada uma, nesses 2 anos e meio, 12 pessoas desses 31 que se converteram foram se batizados. Esses são os 12 italianos, e não são só números, para a gente são amigos, são pessoas que a gente caminhou numa jornada, alguns deles madrugadas, conversando sobre a dúvida, sobre a fé, sobre quem é Jesus, e pessoas que realmente encontraram Jesus num modo real, genuíno e profundo, e que estão com alegria contando para os amigos dele. Tem uma foto, o René vai contar um pouquinho mais de alguns deles. A Carla, a senhora que está com os braços ali é o filho dela, o Stefano, que está junto com o René. Ele tinha conhecido Jesus, e ele falou para os pais, e os pais, em novembro do ano passado, fizeram essa decisão. Então, é uma alegria ver Jesus entrando não só na vida de universitários, mas começar a mudar famílias também. Uma coisa legal da igreja, a gente tem sido grato porque esse modelo da visão da igreja tem tido um efeito multiplicador na Itália. E no começo desse ano, o René foi convidado a contar um pouquinho do que Deus tem feito em Roma para outros 250 plantadores de igreja na Europa. E é gostoso, com uma realidade, na nossa realidade pequena, poder encorajar outras pessoas nesse continente tão desafiador.
E realidades parecidas, como Portugal e Espanha, escutaram do que tem acontecido em Roma, e há 4 meses atrás, eles juntaram cerca de 100 plantadores de igrejas em Portugal, 100 plantadores de igreja nesse contexto parecido, e convidaram o René para fazer um treinamento, contar um pouquinho do que tem acontecido. Então, é graça de Deus mesmo, poder impactar não só a cidade de Roma, mas contar desse trabalho para realidades parecidas na Europa. E compartilhando um pouquinho sobre o nosso futuro, a gente está empolgado como igreja em nos transferirmos para esse novo local também. Mas também em outubro agora vai começar a nossa primeira igreja filha na cidade de Perugia, que é uma cidade universitária a 1h30 de Roma, no centro da Itália. Eu já estou quase me sentindo um pouco como vovô. Tem uma igreja que está ajudando agora uma outra igreja a começar, que era parte do nosso sonho, não só fundar uma igreja, mas também uma igreja que ajudasse a fundação de muitas outras igrejas na Itália também. E para Sara, além de continuar com esses ministérios na universidade, ela recentemente foi eleita como chairman, como presidente, por assim dizer, de um congresso do movimento de Lausanne, para líderes jovens, que vai acontecer daqui a 2 anos. Que é uma alegria grande para a gente ora que Deus possa usar ela nisso para ajudar a formar, a investir nesses novos líderes, vão ter líderes de 25 a 30 anos do mundo inteiro, para que possa impactar e formar essa nova geração evangélica. E a gente queria dizer um muito, muito obrigado à igreja, pelas orações de vocês, pelo apoio da igreja pelos nossos ministérios, por estarem conosco nessa jornada. Muitos outros queriam que vocês soubessem da nova vida que eles encontraram em Cristo também. E a gente quer dizer muito obrigado. Deus tem sido bom e fiel e vocês são parte disso. Essa igreja é parte disso, não é uma família que está lá em Roma, mas é a Igreja Presbiteriana aqui de Curitiba. Presente em Roma, presente no momento que teve o momento da oferta. Para a gente é muito significativo, porque quando vocês trazem essa oferta, como dizia o reverendo Juarez, não é só investir no que Deus tem feito aqui em Curitiba, mas é investir no avanço do reino de Deus, na Itália e através dos outros 55 missionários que essa igreja trabalha. Então, muito obrigada a todos pelas ofertas, pelas orações, pelo carinho. Obrigada. E hoje eu queria, então, passando agora para a parte do sermão, um sermão um pouquinho mais curto do que o normal, aproveitar do tema missionário e falar do tema chamado, o chamado para todos nós. Mas hoje eu queria analisar isso através de um ângulo um pouquinho diferente. Porque a jornada de cada líder da Bíblia, cada grande líder em geral, possui algumas experiências marcantes, algumas experiências que impactam a sua visão de mundo e os planos que ele vai realizar de como fazer uma diferença. E hoje eu queria analisar uma experiência dessas, a história que foi o grande divisor de águas, a grande marca na vida de um dos maiores líderes da antiguidade e da Bíblia, que foi Moisés. É, na verdade, uma história triste, essa que a gente vai ver, dentro também de um período escuro do povo de Deus. O começo, os primeiros capítulos do livro de Êxodo. E uma história que termina mal também, termina com uma tragédia. Mas uma tragédia que vai ser também o começo de um novo capítulo na vida do povo. Então, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. A gente vai ler dos versículos 11 a 15. Êxodo 2, de 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Então, antes de entrar nesse episódio em si, deixa eu contar só um pouquinho do contexto da época, contar um pouco das circunstâncias que levaram Moisés até essa reação. Porque a reação que ele teve aqui, matar o egípcio, foi uma reação não só a um momento de violência, mas também era fruto de um conflito que durava anos e que era profundamente enraizado no coração de Moisés. Vou contar então um pouco do contexto que levou esse episódio, um pouco como um filme. Começa com o crime, aí tem os flashbacks que explicam como chegou ao crime.
Então o contexto aqui é claro, é o Egito, aquela grande civilização formada pelo Nilo, pelo rio, que tem uma foto aqui que mostra como é importante para aquela terra até hoje o Nilo. E se você lembrar, a esse ponto, o povo de Israel vivia no Egito por muitos anos, e a relação deles com o governo tinha mudado. Um novo rei, um novo faraó fica com medo do tamanho e da força dos hebreus. E o faraó implementa então uma estratégia de submissão demográfica, e 2 movimentos. O primeiro era impor chefes de trabalhos forçados e escravizar eles. Ele transforma os hebreus em mão de obra escrava para a construção de novas cidades. Coloquei aqui um versículo, próximo slide, versículo 14 do capítulo 1, que resume isso. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, a primeira parte da estratégia de submissão era o sistema de trabalho escravo. E a segunda era o infanticídio, era o controle populacional através do aborto de bebês meninos. O faraó proclama que os novos meninos que nascem devem ser lançados no Nilo. Então, resumindo o contexto, é um cenário de sofrimento e opressão enormes. E aí começa o capítulo 2, quando a história focaliza o drama de uma família e de um menino que nasce. Focaliza os pequenos momentos de beleza de um casal que se apaixona, se casa, constrói um lar e engravida de um menino. Mas as perguntas de sempre continuam. O que a gente faz? Como a gente esconde uma gravidez? Depois de 3 meses, não conseguem mais esconder a criança e eles inventam um plano louco. Vamos colocar o menino em um cesto de junco e deixar ele na beira do rio. Vamos deixar ele no seu túmulo de morte, protegido só por um cesto de junco. Obedeciam ao faraó, mas com um pequeno ato de fé, de dignidade, de desobediência, de loucura. Vamos deixar ele num cesto. Vai que uma solução impossível salva a vida dele. E a solução impossível acontece, a famosa história que a gente conhece. O cruzamento do destino que pega uma direção que mudará toda a história. A filha do faraó vai passear, vê essa criança chorando e fica com pena dele. Resolve adotá-lo, paga para a mãe para amamentá-lo e o chama de Moisés. Porque eu o tirei das águas, é o significado. E assim cresce esse menino, Moisés. Um filho da misericórdia, da compaixão, da graça de 2 mulheres que nem se conheciam, cada uma de um lado da linha de separação, mas que dizem, a gente aposta na vida, a gente aposta nesse menininho aqui. Ele cresce recebendo a melhor educação dos egípcios, cresce na abundância do palácio do faraó, mas sabendo também que o seu povo é um hebreu, que é o povo escravo. Eu imagino que deve ter sido uma adolescência difícil, a adolescência de faraó. Todas as adolescências são difíceis. Mas essa eu acho que foi muito complexa. Administrar essas 2 identidades. Fazer parte de 2 mundos em conflito e ficar se perguntando até quando ele vai conseguir ficar em cima do muro. Que lado vai decidir quando chegar a hora de decidir? Se perguntar, por exemplo, se não vai ser um vendido para o sistema se ele continua como egípcio. Ou se é pronto a aceitar o sofrimento se ele se identifica como hebreu. Crescer com essa psicologia complexa, que não tem respostas claras para as perguntas mais básicas. Quem é você? A que mundo você pertence? O que você vai fazer quando se encontrar no meio desse conflito? E aí, esse conflito interno de Moisés que a história focaliza. O conflito entre os 2 povos se concretiza, se cristaliza, se somatiza, entra em guerra, dentro de um coração dividido entre esses 2 lados. Chega o nosso episódio, chega o estopim, a gota d'água, o episódio que revela a direção que o coração do jovem Moisés estava pegando, a frustração que crescia ali dentro e que depois vai levá-lo a ser um dos maiores líderes da antiguidade e libertar aquele povo. Chega uma tragédia que vai marcar para sempre a vida de Moisés, um episódio triste, escuro, que vai deixar Moisés derrubado por décadas. Mais uma tragédia que mostra também a semente que depois vai brotar nesse coração. Acontece o seguinte, vamos rever a cena do crime. Moisés, já crescido, já adulto, vai encontrar os seus irmãos hebreus no trabalho. E o texto conta que Moisés descobriu quanto era pesado o trabalho que eles realizavam. Moisés vê os esforços, vê o cansaço, vê a imundícia, vê a humilhação, vê a falta de dignidade, a injustiça daquela cena no rosto dos seus irmãos.
E ele vê uma cena em específico. Ele vê um egípcio que espancava um hebreu. Não sei se você já viu alguém apanhar, alguém ser esmurrado de verdade, não em filme, TV, videogame. Mas talvez um menino grande bater um menino pequeno na escola. Uma vez, depois da outra. Ou um jovem que, em um protesto, ou o estádio, que se aproveita do anonimato da multidão para pegar alguém, para absorver a sua raiva e o soca até ele ficar inconsciente. Moisés vê algo assim. Um egípcio que espanca um hebreu. Uma vez, depois outra, depois outra. Enquanto todo mundo observa sem poder fazer nada. Olhando para baixo, mas vendo tudo. E a injustiça e a violência daquela cena quebra o seu coração. Eu não aguento mais, isso não pode continuar assim. E o texto conta no detalhe que Moisés olha para um lado, olha para o outro, vê que não tinha ninguém e mata aquele egípcio. Daqui a pouco eu falo do assassinato em si e das suas consequências. Mas eu queria só primeiro focalizar o coração e a indignação de Moisés aqui. Uma vez eu ouvi uma mensagem sobre o tema da liderança de um pastor americano chamado Bill Hybels, que dizia isso. Ele dizia que na vida de cada líder, homem, mulher, grande, pequeno, quem seja, na vida de cada líder, antes das suas obras, antes da sua visão e planos de realizar essas obras, ele dizia que a jornada de cada líder começa com uma outra coisa, com um senso de frustração, de indignação, de que algo não pode ficar como está, de descontento santo, nas palavras de Hybels. Um líder vê um problema que ninguém mais vê, talvez. Quer dizer, vê, mas não vê, não percebe o tamanho, o significado daquele problema. E uma frustração cresce no seu coração até que ele diz, eu não aguento mais. Vou dedicar as minhas forças, meu dinheiro, a minha vida, para mudar essa história. Um exemplo. Para Neemias, por exemplo, era saber que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e que a cidade estava desprotegida, talvez sobrevivesse só como ruínas no futuro. Ou para Davi, a sua frustração era ouvir alguém blasfemar o seu Deus, um dia depois do outro, diante de todo o exército de Israel. Que humilhação! Enquanto ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Até que ele diz, então vou eu. Para Esther, era ouvir que o seu povo em breve seria exterminado. Para José, era a saber de uma seca que, se não fosse bem administrada, iria matar milhares de pessoas. Para Paulo, era ver a multidão de povos que não tinham nunca ouvido falar de Jesus e ver o potencial de começar novas igrejas nos grandes centros urbanos. Para o próprio Moisés, antes dos seus grandes atos, antes de olhar Faraó olho no olho, antes de ver o mar dividido em dois, antes de divulgar uma lei que reconhece Deus verdadeiro, antes de tudo isso, tinha essa frustração que queimava. Ver o sofrimento, ver um egípcio que espancava um hebreu. Até que ele diz, eu não aguento mais. Uma boa definição de vocação, eu encontrei de um autor cristão, o próximo slide, por favor, é essa. Encontrar a nossa vocação é encontrar a interseção entre a nossa satisfação profunda e a necessidade profunda do mundo. Eu releio. Encontrar a nossa vocação é encontrar a interseção entre a nossa satisfação profunda e a necessidade profunda do mundo. A jornada de cada líder, de cada pessoa que faz uma diferença, que toma iniciativa, que constrói, que vive para algo maior do que si mesmo, começa com um senso de frustração santa. Então, eu te pergunto, se você me permite, qual que é a tua frustração? O que te deixa indignado? Do que você diz, isso não pode continuar assim? Às vezes, ver pessoas sem uma amizade próxima, sem alguém que possa ouvir os seus problemas. Ou ver conflitos entre pessoas ou dentro de famílias que não são resolvidos e duram décadas. Ou ver que as pessoas ao seu redor vão passar uma eternidade longe de Deus. Ou ver crianças, adolescentes que não tem ninguém que diga, eu acredito em você. Ou pode ser ouvir de mulheres e crianças escravizadas e brutalizadas. Ou ver a política reduzida a interesses pessoais. Ou o evangelho reduzido a prosperidade material. Ou ver arte cristã brega de pouca qualidade se você é um artista. Ou ver pessoas na igreja que não são bem acolhidas, que vêm no domingo, mas não conhecem ninguém.
Ou vê que não tem ninguém novo vindo. Ou como Moisés, vê injustiça, vê exclusão das pessoas, vê desigualdade. O que é? Eu não sei. Mas se você quer fazer uma diferença nesse mundo, a jornada de cada líder começa com um senso de frustração santa. Qual é a tua frustração? Ao que você quer dedicar os seus dias nessa terra? Conto para vocês um pouco da minha frustração. Ela pegou, claro, forma com o tempo, se desenvolve com o tempo. Mas um dos momentos que cristalizaram o meu chamado foi uma vez que eu fui na Noruega, visitar a Sara lá. Ela morou na Noruega por 1 ano, trabalhando sempre nas universidades, antes que a gente casasse. E a gente passou o Natal com uma família norueguesa. E fomos no dia 25 para a igreja juntos. Lá é uma tradição ir para a igreja de manhã antes do almoço do dia 25. Mas a família nos disse, não se ofendam se as pessoas estarão distraídas. Para a maior parte, isso é uma tradição, vão estar pensando no almoço. Quando a gente se aproximou ali da igreja, uma igrejinha, era uma igreja com túmulos ao redor, no gramado, ao redor da igreja. Antigamente se enterravam as pessoas ao redor da igreja. Mas quando eu vi aquilo, eu nunca tinha visto. Foi uma surpresa, fiquei atônito. A minha impressão, pelo menos, de longe, é que parecia mais uma igreja para os mortos do que para os vivos. E as pessoas estavam muito distraídas mesmo. Muito, conversando entre eles, criança correndo, fazendo bagunça, as pessoas olhando para o celular. Mas a coisa que mais me marcou era que o pastor nem tentava. Ele nem tentava, ele falava baixo ali para as primeiras filas. Sabe quando alguém fala e ninguém ouve? A pessoa nem tenta ser ouvida. Ele estava ali fazendo a obrigação dele, falando baixo, contando uma historinha para as crianças ali na frente. E ficar ali sentado, mesmo que eu não entendesse o norueguês, vendo a igreja de Deus sendo transformada em um teatro, em uma convenção social, em uma formalidade sem importância. Aquilo me quebrou o coração. A Sara sentiu que eu queria me levantar, pegar um microfone e fazer alguma coisa. Ela falou, tranquilo, não faz nada. Mas eu saí daquela igreja frustrado, determinado em fazer alguma coisa para mudar essa história. E com o tempo, essa frustração levou à visão de começar uma nova igreja. Uma igreja que mostrasse que o cristianismo não é teatro, não é formalidade, não é tradição. E de fazer isso em Roma, no coração de Roma, no bairro ali dos jovens, da universidade. E devagarzinho, com altos e baixos, começar a escrever uma outra história. Um chamado começa com frustração, com indignação. Mas que alegria também ver a coisa do outro lado. Ver alguns frutos, ver uma comunidade se formando. Ver alguém, por exemplo, como a Carla, a próxima foto que a Sara mencionou, que chegou pela primeira vez no ano passado no culto de batismos, ano passado. Toda acanhada, não sabia o que era. E agora ela se batizou 1 ano depois, ali tem o Stefano, o filho dela, junto comigo. E quando eu perguntei para ela se ela queria entregar sua vida para Jesus, ela falou com todo o meu coração. Ou ver a Viviana, que é a próxima foto, que encontrou nosso site uma vez, se converteu, se batizou, trouxe o irmão, que agora está frequentando um grupo evangelístico que a gente tem. Os pais dela estão vindo também. E o domingo, antes que a gente viesse aqui para o Brasil, ela trouxe uma amiga do trabalho, que me disse depois do culto, eu quero encontrar Deus como a Viviana encontrou. Uma das coisas que a Sara fez nas universidades foi uma semana evangelística. Muitas atividades, discussão de filme, noite de talentos, distribuíram 30 mil flyers. Mas a gente estava pensando, ainda está faltando alguma coisa para chamar o pessoal, vamos organizar uns debates, tentar fazer alguma coisa diferente. Ela ligou para a Associação de Ateus Italiana e falou, seguinte, a gente está com a ideia de organizar uns debates no campus sobre a existência de Deus. Vocês topam? Aí eles, sim, topamos. Manda alguém para debater o nosso presidente. Eles eram muito confiantes. A gente estava pensando em chamar um debatedor americano, muito bom, muito experiente, mas não deu certo, não ia funcionar. Aí a Sara e eu nos olhamos e eu falei, eu posso tentar. Ela mesmo? Eu falei, vamos ver, eu posso tentar. Aí eu estudei, me preparei. E foi muito legal. O negócio aconteceu, acho que é a próxima foto. Ali no meio do campus, nessa maior universidade da Europa, a céu aberto, na hora do almoço. Tantos não cristãos vieram, gente interessada, curiosa, muitas perguntas boas depois. No final, tem acho que mais uma foto. A gente passou um formulário de avaliação para cada um colocar o seu nome. E no total, 65 pessoas se inscreveram em grupos de estudo bíblico para conhecer melhor a fé cristã. Coisas assim começam com, antes dos planos e iniciativas, com frustração, com vontade de fazer algo novo, de sair dos moldes.
A minha frustração era ver a igreja acanhada, moribunda, que nem acreditava no que dizia. E isso levou à visão de uma igreja que se propõe, que entra em diálogo, que acredita que não tem nada mais valioso e atraente e robusto e inteligente do que o evangelho do Senhor Jesus. Mas volto para você. Qual que é a tua frustração santa? O que te quebranta o coração? Que diferença você quer fazer? Que sofrimento você vê com os olhos que Deus vê? São essas pessoas que Deus usa, como usou Moisés depois, dizendo para ele: Moisés, não é só você que está vendo essas coisas. Eu vejo também o sofrimento do meu povo. Eu ouço o clamor deles. Eu conheço a miséria. Eu estou vindo para mudar essa história. Moisés vê injustiça, ele viu. Mas ele não está pronto ainda. Ele tem a frustração, mas não tem a visão. Ele resolve o problema de um hebreu, mas não sabe como resolver para os outros. E resolve o problema desse hebreu mal, matando o egípcio que o espancava. No dia seguinte, o texto conta, ele vê 2 hebreus brigando. E ele diz a um deles: por que você está espancando o seu companheiro? Moisés tem essa sede de justiça. Será que depois vai dar a lei? Não, a lei. A história é a seguinte, no final do capítulo 2, quando ele chega no deserto, ele vê um grupo de mulheres maltratadas por um grupo de homens, pastores. E ele vai lá e defende elas. Moisés tinha esse coração, ele pega sempre o lado do oprimido, do mais fraco. Mas agora ele errou. E ele tem que fugir para o deserto, para não ser morto pelo faraó. E é um fim triste, uma queda para alguém que tinha tanto potencial, um coração lindo, virar um fugitivo no deserto por décadas. E essa teria sido a história de Moisés. Teria sido só mais um outro episódio triste na longa história humana de opressão e violência. Só mais um potencial desperdiçado, só mais um derrotado pelos próprios erros. Se não fosse por um outro coração, por uma outra pessoa, olhando para tudo isso e dizendo: isso não pode continuar assim. Conto uma história para falar desse outro coração e concluo, ok? Uma história e concluo. Era uma história da época de seminário, a prova final de hebraico, que era o terror de todo mundo no seminário. A gente tinha que usar tudo que a gente tinha aprendido durante o ano, a lembrar das conjugações dos verbos, preposições, pronomes, as centenas de palavras que a gente tinha memorizado e traduzir alguns parágrafos do Antigo Testamento com precisão, palavra por palavra. Um dos parágrafos naquela prova era esse aqui, próximo slide, que assusta quando a gente vê, né? Mas você vai devagarzinho, comecei palavra por palavra, letra por letra. E eu notei que no começo tinham 2 verbos, ali à direita e em cima, seria da direita para a esquerda. 2 verbos no começo. E disse e eu sou. E disse e eu sou. Ok. Então alguém está falando aqui, falando em primeira pessoa, eu sou. Quem é que está falando? Aí a próxima coisa que eu notei é que nessa primeira frase tinha uma palavra que se repetia 4 vezes. Então uma coisa importante que se repete. Elohei, o Deus de. Ok, então parece que é Deus que está falando de si mesmo, eu sou, e afirma 4 vezes quem é. Em português, esse primeiro versículo diz o seguinte, a próxima slide. E disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aí eu entendi o contexto. Ok, então Deus está falando com Moisés. Parece um momento importante, solene. Deus que repete 4 vezes, eu sou o Deus de. E Moisés que cobre o rosto. O versículo seguinte dizia isso. Vamos ler junto. Disse o Senhor, de fato tenho visto. E isso que me marcou. É em primeira pessoa o verbo. Não você viu. Não ele viu, foi visto. Mas eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus diz, eu vi, eu ouvi, eu conheço. E o terceiro versículo último é esse aqui. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem.
quando eu cheguei nesse ponto, eu não consegui mais continuar. Os meus olhos se embaraçaram com as lágrimas. Eu parei de traduzir, olhei para fora, para a janela, era uma manhã de inverno, e comecei a chorar durante a prova de hebraico. Porque Deus diz, eu, o Deus de Abraão, o Deus de Sara, que ouviu o clamor de Sara e deu um filho para eles, o Deus desse filho Isaque, o Deus de Jacó, depois chamado Israel, eu, o Deus da aliança, o Deus do teu povo, o Deus do teu pai, eu vi a miséria, eu ouvi os gritos, eu conheço o sofrimento, eu mesmo estou descendo porque eu vi como os egípcios estão oprimindo. Eu me emocionei durante a prova. Que Deus, um Deus que vê, que ouve, que conhece os sofrimentos do seu povo. É esse o coração aqui no capítulo 3, que vai encontrar o coração de Moisés. Quando Deus vai encontrar um homem que arde por justiça. Mesmo que esteja agora no deserto, mesmo alguém com um passado manchado, e faz dele um grande libertador. E é esse Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Pai do nosso Senhor Jesus, que vem nos encontrar, que vem te encontrar aqui hoje. O Deus que diz, eu vejo também, eu ouço também, eu conheço também. É com esse Deus que a gente pode contar, um Deus de olhos abertos, de ouvidos abertos, e que está à procura de quem vê o mundo com os olhos que Ele vê. É esse Deus que a gente pode orar, um Deus cujo coração, cujo core business é a redenção, é a salvação. E olhar, Senhor, usa-me, me usa em modo redentivo, me ajuda a olhar para o sofrimento, não virar a cara, e me usa em modo bom, em modo construtivo, em modo que gere vida. É esse Deus que vai encontrar Moisés. E é esse Deus que vem nos encontrar, que diz, vamos junto, vamos escrever uma nova história. Conclui em oração. Senhor, a gente te adora e te agradece. Porque o Senhor é um Deus atento. Um Deus vivo. Um Deus com olhos e ouvidos abertos, ao contrário dos ídolos que não veem e não enxergam nada. A gente agradece, Senhor, porque o Senhor vê o que está acontecendo ao nosso redor melhor do que a gente mesmo vê. A gente agradece também por essa dor que a gente carrega no coração de ver problemas ou coisas ao nosso redor que podem ter uma solução. A gente agradece por isso e a gente ora, usa-nos, Senhor. Usa o que a gente tem. Usa os nossos dons, os nossos talentos, a nossa indignação e a nossa dor. Para fazer uma diferença, Senhor, para construir alguma coisa, para começar algo ou para levar um ministério para um novo passo. Usa a gente, Senhor. A gente quer te servir e a gente quer te louvar. Em nome do seu Filho Jesus a gente ora. Amém. Amém. Queria agradecer ao Renê, a excelente mensagem que nos trouxe, desafiador. Queria dizer para você que eu sempre chorei nas minhas provas de hebraico, viu? Como é que alguém consegue ter um idioma que não tem o som vocálico não é escrito, ele tem que adivinhar qual é a vogal, né? Queria dizer que o Renê escreveu um livro intitulado O Paradoxo da Felicidade. Eu acho que vale a pena você passar ali na Sueli e comprar. E ele dá um autógrafo ali na saída para você também. Vamos incentivar o ministério. Queria convidar a Sara para subir aqui em cima novamente. Cadê a Sara? Está aqui? Foi com as crianças? Então, tudo bem. Então, não tem problema. Mas eu queria lembrar aos irmãos que, juntamente com Renê e Sara, nós temos uma gama considerável de missionários, por quem nós vamos orar agora no final. E só para dizer que, além daqueles que estão no Brasil, principalmente na região amazônica ou no centro-oeste, junto com indígenas, nós temos missionários no Chile, na Espanha, diversos, na Sibéria, no Senegal, no Nepal, na Itália, na Suíça. A nossa missionária Luciana está na África do Sul por uns tempos. Tem gente se preparando para ir para a Tailândia. Uma missão mundial. Por isso nós vamos cantar o hino 289, colocando-nos em pé, porque há bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador, além daqueles que estão bem pertinho da gente. Vamos cantar.
eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e te ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh, Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e te ao mundo anuncia o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Bendita a promessa, ó Deus, que fizeste, não nos abandonar, não voltar as costas a nós, que voltamos as costas a Ti desde o Jardim do Éden. O Senhor nos buscou, o Senhor nos convocou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu missão, e o Senhor fez promessa de estar sempre conosco. E agora, ó Deus, quando somos desafiados a assumir com muita galhardia a missão, uma missão que está aqui diante dos nossos olhos, uma missão que inquieta o nosso coração, mas uma missão a partir da visão do Senhor, dos olhos do Senhor, do amor do Senhor, da provisão do Senhor, nós possamos responder afirmativamente ao Teu chamado. Nós Te rendemos graças, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos missionários. Nós tratamos com esse sentido muito íntimo, ó Deus. Sabemos que eles são Teus acima de tudo, mas nós os tratamos com esse carinho, porque sabemos que é a nossa igreja ali, sendo portadora da boa nova de salvação. Obrigado pela vida de cada um deles, espalhados no Brasil e no mundo, aqui representados também pelo René e pela Sara. Que Tu abençoes a vida deles ali na Itália, como tem feito. Seja ali junto aos universitários, a nova igreja que surge, a sua filha que já vem trazendo frutos, que tudo a Deus redunde em glória e honra ao Senhor. Sustenta os Teus servos com graça abundante. Que a eles não falte também a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa contribuição. Nós assim Te pedimos e Te agradecemos, oramos no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito,
pelo que tem sido, pelo que fará em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos saudar com a paz de Cristo. Bom domingo a todos. 19 horas o nosso culto vespertino.